porta se abrir. Ele a abria sozinho e era tão grande quanto eu. Então, ouvi a porta se abrir e vi aparecer meu Bob. Ele ficou, com ar de sofrimento, sobre a soleira. Eu dizia, vem aqui, Bobby, sem levantar os olhos. Ele não obedeceu. Repeti minha ordem, então ele veio. Ele se esfregou em minhas pernas e se deitou sobre o tapete. Quis acariciá-lo, mas... nada, ele não estava mais ali. Embora nunca tivesse lido histórias como essa no Lincoln Menu, precipitei-me para fora do quarto. A porta tinha ficado aberta. Telefonei para Lausanne, a 2 quilômetros, para o matadouro, e eis então nosso diálogo, pois não, é do matadouro. Teria o senhor visto uma dama de preto acompanhada por um cão São Bernardo? Acabamos de sacrificá-lo, há mais ou menos 2 minutos, ele está estirado, e a dama está aqui. Com estas palavras, caí no chão e desmaiei. Quando voltei ao meu estado normal, perguntei sobre meu cão. Ele não estava ali, estava morto. Contaram-me todo o drama depois. Esta é a história de meu Bob. É preciso ressaltar que no minuto em que ele morria, eu vi com meus próprios olhos e o que retira toda e qualquer possibilidade de alucinação é o fato de que a porta se abriu sozinha. Camille Flammarion pediu a um professor da Universidade de Lausanne para realizar uma pequena sondagem. O pesquisador respondeu confirmando o relato do Sr. Greiser. Neste caso bastante interessante, encontramos 2 circunstâncias de produção que se realizam raramente nos casos de alucinação telepática. A primeira e mais importante consiste no fato de que a aparição do fantasma do cão foi precedida pelo fenômeno psíquico da porta que se abriu. Na fenomenologia telepática, encontramos a mil de episódios em que o percipiente vê se abrir uma porta e entrar o fantasma, porém, quase sempre a porta é, em seguida, encontrada devidamente fechada, o que mostra que o suposto fenômeno psíquico era tão somente uma alucinação complementar da outra. Em contrapartida, nesse caso assim como, aliás, na maioria dos demais, a porta foi encontrada aberta pelo percipiente. Assim sendo, não se trata de uma alucinação e sim de um fenômeno psíquico de natureza paranormal. O fenômeno a que nos referimos só poderia ser explicado se reconhecêssemos o fundamento daquilo que tínhamos ressaltado anteriormente, ou seja, que as aparições denominadas telepáticas nem sempre se encaixam numa significação puramente alucinatória verídica relacionada à telepatia. Pode-se tratar algumas vezes de verdadeiras aparições objetivas, as quais implicam a presença de uma entidade espiritual que se manifesta. Tal entidade, após a morte violenta bastante recente, permaneceria, durante algum tempo, saturada pela força vital e poderia, dessa forma, agir ainda sobre a matéria. Se o incidente da porta que se abriu for bem observado, somos então levados a concluir que o fantasma do cão era de forma alguma uma simples projeção alucinatória verídica, mas sim objetivação de algo análogo ao corpo espiritual do cão. A alegação seria, de certa maneira, confirmada pela circunstância que se produziu durante a manifestação, isto é, o cachorro respondeu ao convite de seu dono indo até o quarto, deitando-se aos pés do rapaz e se enfiando entre suas pernas. Todos esses detalhes são sugestivos a favor de uma presença real, uma vez que, em geral, as aparições telepáticas são inertes como as estátuas, quando se deslocam e andam, elas os fazem de maneira automática, como se ignorassem o meio em que se encontram todas as modalidades e se conformam com as teorias segundo as quais elas consistiriam em puros simulacros, projetadas exteriormente pelo pensamento do percipiente e influenciada pelo pensamento do agente. De fato, em certos casos os fantasmas telepáticos provam não ignorar o meio onde se encontram nem as pessoas que os observam, aos quais, inclusive, eles emitem palavras. Unicamente em tais circunstâncias podemos nos perguntar se não se trata realmente, e sempre, de manifestações objetivas. Em suma, uma vez que tudo corrobora para provar que as aparições de fantasmas retiram sua origem de causas diversas, de tal maneira que, certamente, existem fantasmas objetivos, entre os quais se encontra toda uma classe de fenômenos de bilocação, nada impede de admitirmos isso para uma parte das manifestações que são consideradas telepático-alucinatórias. Caso 14. Visual. O reverendo Elis G. Roberts enviou à revista Lead, 1921, pág. 241, o relato de um incidente paranormal que aconteceu com sua filha e que foi redigido por ela nos seguintes termos. Tinha um cão Fox Terrier irlandês chamado Paddy, ao qual eu era muito apegada. Ele gostava muito de mim também. Uma manhã Paddy não apareceu na hora do café da manhã, não me preocupei,
pois ele tinha o costume de ir passear sozinho, embora quase sempre ele viesse regularmente na hora das refeições. Por volta das 9 horas, eu estava na cozinha, que desemboca em uma pequena área de onde, por uma outra porta, passamos para a despensa. A porta exterior estava aberta, e da posição que estava eu podia ver o jardim. Era uma manhã ensolarada, com o chão coberto de neve. Olhando para fora, vi Paddy chegar saltitando na neve, atravessar o jardim, entrar na área e desaparecer na despensa. Eu o segui, mas não pude encontrá-lo em nenhum lugar. Espantada e perplexa, entrei na cozinha, onde havia várias pessoas que, não tendo visto nada, queriam me convencer que eu tinha confundido Paddy com um outro cão da mata, de pelo curto, muito maior que ele, bem diferente de um fox terrier irlandês. Este cachorro vivia em casa também. Não levei em conta essa tentativa de explicação porque ela era absurda. Tinha visto bem sobre o fundo brilhante da neve meu cãozinho, e notado o contraste do seu pelo com a brancura da neve. Então, novamente fui à sua procura por toda parte, mas inutilmente. Paddy não se encontrava em casa. 1 hora e meia depois, eu o vi chegar em condições lamentáveis. Ele tinha pedaços de pele arrancados do peito e das pernas, e 4 ou 5 dentes faltavam na sua boca. Logicamente o pobrezinho foi assolado e castigado sem dó, mas nunca conseguimos descobrir o que aconteceu com o cão. Ele morreu poucos meses depois. Não acredito, no entanto, que sua morte tenha sido causada pelos ferimentos. O reverendo Ellis J. Roberts completa o relato com algumas linhas suplementares. Minha filha nunca teve alucinações visuais. Parece-me que a única explicação racional para o incidente seria reconhecê-lo como sendo um exemplo de telepatia entre um cachorro em apuros e sua dona, e que, necessariamente, o pensamento do cão se dirigia para ela devido à necessidade que ele tinha de ser socorrido. As conclusões do reverendo Ellis J. Roberts parecem consistentes e sólidas. Assim sendo, é inútil nos focalizarmos neste ponto. É mais útil observarmos mais uma vez que as condições em que o incidente se realizou corroboram para confirmar a regra a qual aludimos há pouco, ou seja, que as manifestações telepáticas se produzem geralmente a partir da via de menor resistência que elas encontram nas faculdades sensoriais do percipiente. Se não fosse assim, quando um agente telepático se encontra numa situação dramática e volta seu pensamento para um protetor distante, este último deveria invariavelmente perceber a imagem do agente de acordo com a situação na qual ele se encontra. De fato, a agitação produzida pela situação só pode ter invadido momentaneamente o campo inteiro do consciente do agente. Assim sendo, é provável que não possa existir outra ideia a não ser aquela que o domina no momento da transmissão telepática. Ora, ao contrário, constatamos na prática que esta correspondência na representação verídica dos eventos se realiza raramente nas transmissões telepáticas, como ela não se realizou no caso da filha do reverendo Roberts, onde vemos que um cãozinho assolado e castigado, aparentemente voltando seu pensamento para sua protetora distante, determina nesta última uma manifestação telepática, após o que, a moça, ao invés de perceber a situação em que ele se encontra, o vê entrar na casa trotando calmamente, atravessando o jardim e penetrando na despensa, isto é, ela visualiza a maneira costumeira de uma atitude cotidiana. Ora, esta diferença entre o pensamento do agente e a visualização do percipiente só pode ser explicada a partir da lei psíquica que já indicamos, segundo a qual todo e qualquer impulso telepático está sujeito a se transformar, no percipiente, na visualização do agente que lhe é mais familiar. Destacarei, por fim, que quando uma visualização telepática reproduz fielmente a situação na qual se encontra o agente, significa que as condições de relação psíquica entre o agente e o percipiente são tão harmônicas que não há entre eles empecilhos para a comunicação telepática. Caso 15, visual. Foi publicado na revista Lead, 1918, pág. 189, pela Sra. Joyce Neal, uma sensitiva clarividente bastante conhecida, autora do livro The Ministry of the Angels, onde ela relata algumas das visões mais importantes obtidas ao longo do exercício de sua profissão, enfermeira diplomada, como as aparições de defuntos no leito de morte. Embora o relato seja longo e a primeira parte não remeta imediatamente ao assunto do qual tratamos, permito-me transcrevê-lo por inteiro, tendo em vista o interesse psicológico contido nele. A Sra. Joyce Neal assim se expressa: Prince é um cão-lobo de raça russa. Embora ele não esteja mais entre os vivos há muitos anos, continuo a falar dele no momento presente porque, para mim, ele ainda está vivo. Tenho certeza disso, pois ele me visita frequentemente,
mostrando que está ligado a mim como no passado. Quando aparece, ele me olha afetuosamente e coloca a sua cabeça em meus joelhos, balançando alegremente o rabo. Aconteceu-me de encontrar pessoas que, por sua vez, perceberam Prince ao meu lado e deram uma descrição minuciosa, sem nunca tê-lo conhecido em vida. Eram pessoas que possuíam faculdades psíquicas análogas às minhas e graças às quais aquilo que normalmente não é visível pode se tornar de uma maneira excepcional. Quando o Prince estava ainda neste mundo, sua principal ocupação consistia em me acompanhar em passeios a pé ou de carro. Numa tarde de verão, entrei em casa com o cão após um longo passeio. 2 horas mais tarde, Andy, empregado da cocheira, veio me prevenir que o canil de Prince estava vazio e que não encontrava o cão em nenhum lugar. Prince nunca tinha infringido seus costumes dessa maneira, por isso, Andy se mostrou preocupada e aconselhou imediatamente a busca do cão. Mas eis que Prince aparece, saltando pelas cercas, e vem em nossa direção balançando o rabo. Após ter manifestado sua satisfação por não ter sido punido, ele me pegou gentilmente pela saia e arrastou-me até a porta. Ao chegar ali, ele levantou-se sobre as patas traseiras e, apoiando as patas dianteiras na porta, começou a me olhar e a latir. Como repetia muitas vezes a mesma cena, entendi que o cão queria que o seguíssemos para algum lugar. O empregado decidiu obedecer-lhe. Ele abriu a porta chamando Prince, mas este me puxou mais uma vez pela saia, dando-me a entender que ele queria que eu também fosse. Eram 9 horas da noite e nós 3 nos colocamos em marcha. Prince seguiu pela estrada por algum tempo e entrou nos pastos, correndo sempre na nossa frente. Ele parou uns 50 metros adiante para nos aguardar. E assim nos guiou por 2 milhas. Chegamos finalmente a uma vala rodeada por arbustos, uma abertura na qual havia um amontoado de raízes. Ali o cachorro parou, esperando que chegássemos, ao mesmo tempo em que nos olhava por cima dos ombros com uma estranha expressão de ternura. Ele tinha evidentemente chegado ao fim, onde devia existir alguma coisa misteriosa que queria nos mostrar. No entanto, não conseguia explicar a mim mesma porque ele não tinha anunciado, latindo, nossa chegada. Mas assim que cheguei ao local, compreendi o motivo de seu silêncio. Por entre as raízes estava estendida, profundamente adormecida, uma garotinha de 3 anos aproximadamente. Se tivesse latido, ele a teria assustado e acordado. Agora, eis a maneira pela qual conseguiram me explicar o fato estranho de uma garotinha abandonada numa vala. Ela tinha brincado o dia inteiro nos prados, com um grupo numeroso de crianças, enquanto os camponeses cortavam a grama. Os camponeses tinham voltado para suas charretes, sem perceber que, entre todas aquelas crianças, faltava uma. Levei a garotinha para seus pais, os quais me agradeceram chorando e me abençoando. Este gesto magnífico de Prince fez com que ele ficasse famoso em toda a região. Enquanto isso, eu me perguntava, perplexa, como Prince pôde encontrar aquela garotinha. As circunstâncias pelas quais a descoberta aconteceu mostram nitidamente que não podia se tratar do acaso. E por esse motivo não conseguia me dar conta do acontecido. Mas após alguns anos, não é mais incompreensível, sei, agora, que os cães ou pelo menos alguns são dotados de faculdades psíquicas e podem perceber os fantasmas dos mortos. A meu ver, na noite em que Prince foi à procura da garotinha perdida, ele foi levado a agir assim graças a uma entidade que só ele percebeu, como acontece nos casos de pessoas dotadas de faculdades clarividentes. Tal entidade deve ter guiado o cão até a vala onde dormia a criança. A inteligência e o instinto generoso do animal fizeram o resto. O pobre Prince teve uma morte violenta, mas provavelmente sem sofrimento. Andy, o empregado, tendo de ir até a estação da estrada de ferro, tinha levado o cão para um passeio. Prince foi atropelado e esmagado por um trem que chegava. Naquele momento, eu lia perto da lareira. Ao olhar por cima do livro, vi Prince estendido sobre o capacho. Gritei a mim mesma, já para cá, Prince. Ao dizer isto, estendi a mão como que para acariciá-lo, mas a mão não encontrou resistência, o cão tinha desaparecido. Obviamente, concluí que aquilo tinha sido fruto de minha imaginação. Porém, 1 hora depois, Andy chegou trazendo a triste notícia. Quando o Prince apareceu para mim, era mais ou menos o momento em que tinha sido despedaçado pelo trem. A parte inicial do relato da Sra. Joisnell é interessante do ponto de vista da psicologia animal, já que ele apresenta um exemplo maravilhoso de inteligência e dos sentimentos generosos que possuem alguns espécimes da raça canina.
Assim como o acontecimento tão bem notado pelas senhoras Neu, parece-me impossível explicar o fato da descoberta da garotinha perdida a partir da hipótese do acaso, uma vez que o cão tinha deixado, de propósito e contra todos os seus costumes, seu canil para ir procurá-la, como se tivesse agido por um impulso exterior que, nesse caso, só poderia ser de origem paranormal. Quanto à afirmação das senhoras Neu, que ela continuava percebendo frequentemente o fantasma do cão falecido e que diversas pessoas o tinham notado também, trata-se de uma afirmação que não podemos considerar uma prova, tendo em vista a natureza positivamente alucinatória de várias formas análogas de visões subjetivas e impossibilidade de separarmos as formas alucinatórias daquelas que não são. Destaco, todavia, que, em casos como este, encontramos uma circunstância colateral que militaria a favor da realidade objetiva das aparições em questão. Ela consiste no fato de que a mesma clarividente esteve sujeita a múltiplas formas de aparição subjetiva, da qual podemos provar a natureza positivamente verídica, tais como, por exemplo, as inúmeras aparições de almas de moribundos no leito de morte que foram percebidas ao longo do exercício de sua profissão de enfermeira diplomada. Caso 16, visual auditivo. Eu extraio da Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1920, pág. 351. A senhora Camier conta o fato que lhe aconteceu. Tinha uma linda gatinha angorá, de longo pelo branco com pintas cinzas, olhos verdes rodeados de preto. Ela tinha uma índole meiga e afetuosa e causava admiração em todo o mundo, porém, tinha um defeito: todas as noites ela tentava escapar para ir passear. A varanda da casa onde morava era dividida em duas por uma cerca, e ela escapava saltando por cima dela. Numa noite, cheguei à varanda bem a tempo de pegá-la, quando ela se dispunha a pular pela cerca. Mal a tinha segurado em meus braços quando tive a surpresa de perceber outro gato angorá, em todos os aspectos idêntico à minha, que saltava por cima da cerca. Naquele tempo, não sabia nada a respeito da doutrina espírita. Eu olhei do outro lado da cerca para entender aquele acontecimento estranho, consciente de que em todo o quarteirão não existia nenhuma gata igual à minha. No entanto, nada vi do outro lado. Mais tarde, tendo-me iniciado na doutrina espírita, entendi que, naquele momento, minha gata, completamente invadida pela ideia de fugir, tinha liberado seu perispírito com tamanha intensidade que ela pôde parecer real. Após algum tempo, a pobrezinha ficou doente, tive de recorrer aos cuidados de um veterinário. Na noite em que ela morreu, senti minha gata se segurar com suas unhas na coberta e subir em sua caminha, assim como ela fazia costumeiramente. A impressão foi tão real que estendi a mão para me certificar de que não estava enganada. No dia seguinte pela manhã, fui ao veterinário, onde me contaram que a gata tinha falecido durante a noite. Seu último sentimento tinha sido para mim. Dos dois fenômenos de telepatia animal exibidos no relato da senhora Camier, o segundo não difere em nada daqueles que transcrevemos, enquanto que o primeiro é de natureza excepcional e interessante. Ignorando a explicação fantasista que dá ao percipiente, podemos dizer, no entanto, que o incidente constitui um exemplo bastante característico de comunicação telepática entre o animal e o homem. Ele nos mostra o fenômeno de uma gata surpreendida por sua dona em flagrante delito de fuga, após uma brusca interrupção das intenções da culpada. A ideia que invade sua mente se transmite por telepatia à sua dona, a qual percebe uma gata alucinatória saltando por cima da cerca, idêntica à imagem-pensamento existente na mente da gata verdadeira. O caso é curioso e instrutivo, tanto mais devido ao fato de que o agente se encontrava nos braços da percipiente. Omito por concisão 7 outros casos análogos, para os quais remeto o leitor aos livros e revistas que seguem. Ponto mediano caso 17, visual, Phantasms of the Living, Vol. 2, pág. 446. Ponto mediano caso 18, visual coletivo, Journal of the SPR, Vol. V, pág. 375. Ponto mediano caso 19, visual coletivo, Jude G. Edmonds, Letters and Tracts, pág. 336. Ponto mediano caso 20, visual, Revista de Estudo de Psiquice, 1900, pág. 350. Ponto mediano caso 21, visual coletivo, Proceedings of the SPR, Vol. X, pág. 181. Ponto mediano caso 22, visual tátil coletivo, Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1911, pág. 723.
Ponto mediano caso 23, visual, Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1920, pág. 25. Segunda categoria. Alucinações telepáticas em que o animal é o percipiente. Os casos desta categoria, embora não deixem de ser interessantes, não podem revestir-se de um verdadeiro valor científico, devido à impossibilidade de se garantir o que realmente aconteceu com o animal e o que verdadeiramente ele percebeu quando, num determinado momento, coincidindo com a morte de uma pessoa ausente que lhe era familiar, ele pareceu, através de alguns sinais manifestos, pressentir ou perceber algo anormal. No entanto, se pensarmos que as manifestações paranormais pertencentes a uma mesma classe devem ser vistas em conjunto e não isoladamente, tais fenômenos podem, então, adquirir indiretamente um determinado valor teórico. De fato, se as outras categorias de manifestações análogas parecem realmente verídicas, é lógico concluir que os incidentes de natureza não verificável da presente categoria devem, por sua vez, ser verídicos, pelo menos no seu conjunto. De qualquer forma, limito-me a citar 3 exemplos bastante curtos. Caso 24. Em La Revue Spirit de janeiro de 1905, pág. 51, o barão Giuseppe de Cromwell relata o seguinte fato que aconteceu com pessoas de seu convívio. Um oficial conhecido, alojado em Garcin, na Podólia, partiu no mês de abril para a Manchúria, Rússia, na guerra contra o Japão. À véspera de sua partida, entregou seu cão de caça, um belo animal, muito inteligente e ao qual ele era bastante apegado, a um amigo, outro oficial do mesmo regimento, grande aficionado da caça, pedindo-lhe que cuidasse do animal até seu retorno, se Deus o permitisse voltar. Caso morresse, o cão devia ficar com seu amigo. 3 meses após a partida do oficial, numa manhã, o cachorro, sem nenhum motivo aparente, pôs-se a emitir ganidos terríveis, que incomodaram muito a família do oficial e toda a vizinhança. Tudo o que se fazia para acalmá-la de nada adiantava. O pobre animal não deu a mínima importância aos afagos do oficial e de sua mulher, não quis comer nada, uivava continuamente noite e dia e só parou de gritar no 3º dia. O oficial, um homem bastante esclarecido que já tinha ouvido falar de pressentimentos em animais, anotou ciosamente a data daquele acontecimento e disse à sua mulher: Deus ajude que eu esteja enganado. Mas aquele choro do nosso cachorro, sem nenhum motivo aparente, é sinal de má sorte. Vai certamente nos acontecer alguma desgraça ou virá uma notícia funesta. E a desgraça não demorou a chegar. Algum tempo depois chegou a notícia da morte do oficial, dono do cachorro, o qual tinha sido morto durante um confronto com os japoneses, na manhã do dia em que seu cão tinha soltado os uivos. Tal fato oferece evidências probantes no sentido nitidamente telepático, pois se o animal se pôs, de repente, a ganir e a queixar-se, sem causa aparente, e persistiu com essa atitude apesar das carícias que lhe davam os familiares, recusando todo e qualquer alimento, é certamente necessário supor que devia existir uma causa oculta qualquer, proporcional à desolação manifesta do pobre animal. Ora, como foi constatado que no momento em que ele começou a gritar seu dono tinha sido morto na guerra, tudo contribui a presumir que o animal realmente tenha tido a visão telepática do falecimento do oficial. Caso 25. Este caso foi originalmente publicado pela revista Lead, 1898, pág. 5. Um redator dessa revista londrina, amigo de Tom Terris, filho do ator dramático William Terris, assassinado naquele ano, escreve: na mesma noite do assassinato, a senhora Terris estava sentada à sala de seu pequeno hotel, em Belfort Park. Ela tinha sobre seus joelhos um pequeno fox terrier chamado Davi, que dormia. Seus filhos, William e Tom, estavam com ela. O relógio marcava 19h20 quando, num piscar de olhos, sem que nada pudesse tê-la prevenido, o cachorro pulou no chão e começou a se jogar freneticamente, gemendo, latindo, rangendo os dentes, mordendo, num extraordinário estado de cólera e terror. Essa atitude do cachorro causou uma profunda impressão na senhora Terris, deixando-a transtornada pelo resto da noite. Pois bem, foi exatamente às 19h20 que o ator dramático William Terris morreu assassinado. Seu filho Tom assim se expressou a esse respeito: jogava uma partida de xadrez com meu irmão William e o cachorro tirava uma soneca sobre os joelhos de minha mãe, quando, de repente, ele nos surpreendeu a pular no chão e começar a se jogar de um lado para outro, furiosamente e freneticamente, rangendo os dentes e mordendo o vazio.
Minha mãe ficou assustada e gritou, mas o que foi que aconteceu? O que ele está vendo? Ela estava convencida de que a fúria do cão era dirigida contra um inimigo invisível. Meu irmão e eu nos esforçamos para acalmá-la, embora estivéssemos também surpresos e perplexos diante da atitude inexplicável de um cão geralmente tranquilo e de caráter bastante meigo. Tendo em vista a natureza não verificável do episódio em questão, seria inútil se estender com comentários mais detalhados. Assim sendo, limitar-me-ei a sublinhar que a correspondência perfeita entre a hora em que o assassinato aconteceu e a mímica furiosamente agressiva do cão nos leva inquestionavelmente a pensar que ele realmente tenha tido a visão subjetiva da cena dramática na qual seu dono sucumbia, e, consequentemente, que ele tenha tentado defendê-lo, lançando-se contra o agressor. Caso 26. Eu extraí o caso seguinte dos Análises de Ciências Psíquicas, 1916, pág. 149. Ele se encontra numa carta particular que a senhora Esperança Paiker enviou de Zurique, Suíça, no dia 7 de dezembro de 1916, a uma de suas amigas, e se refere à morte, na guerra, de um irmão da mulher em questão. Eis o trecho essencial do relato: você me pede notícias de Richard. Ele sucumbiu, o pobrezinho, num confronto contra os russos. Justo ele, o cosmopolita, que queria ver em todo homem um irmão. No momento de seu falecimento ocorreu um fato que não pode deixar de lhe interessar. Você se recorda de Kakui, o cão de Richard? Muito bem, às 19 horas no último dia 13 de agosto, ele estava como que adormecido sob meus pés. Num piscar de olhos, ele se levantou, correu até a porta balançando o rabo, ladrando alegremente e saltando, como se estivesse recebendo uma pessoa conhecida. Aí, de súbito, ele se retirou assustado, gritou lamentosamente, gemeu, tremeu e voltou a se deitar aos meus pés, sem parar de se queixar durante toda a noite. No dia seguinte, ele deixou a casa, nunca mais o vimos. Ora, a estranha manifestação do cachorro coincidiu exatamente com a hora em que Richard caiu gravemente ferido. O desaparecimento do cão foi na mesma hora de sua morte. Também neste caso a reação expressiva do animal tende a demonstrar o caráter verídico da telepatia, levando em conta que, primeiramente, ele se comportou alegremente, como se assistisse à volta de um parente, para, em seguida, mudar drasticamente de atitude, dando sinais de susto, como se tivesse dado conta da natureza fantasmagórica do que ele percebia. Terceira categoria. Animal e homem percebem alucinações telepáticas coletivamente. Esta categoria é o complemento necessário da anterior e serve para sustentar a hipótese de que os casos analisados na série precedente são realmente telepáticos. De fato, se nos casos da segunda categoria somente os animais eram os percipientes, neste que vamos expor agora as percepções animais são compartilhadas pelo homem e, nestas condições, as últimas são confirmadas pelas primeiras. No entanto, é preciso acrescentar que, se o caráter coletivo destas manifestações testemunha que, com efeito, elas têm uma origem telepática, não se pode provar, no entanto, que o homem e o animal tiveram as mesmas percepções. Podemos tão somente supô-lo, racionalmente, através da atitude dos animais ao longo dos inúmeros episódios. Objetariam talvez que as percepções animais dessa natureza podem acontecer através de uma transmissão para a mente do animal de uma alucinação que teria acontecido na mente da pessoa presente. Porém, tal objeção é recusada pelo fato de que em inúmeros casos o primeiro percipiente não foi o homem, mas sim o animal. Caso 27. Auditivo visual coletivo, com sensação bastante forte de vento frio. Eu extraí este caso do Lincoln, de Camille Flammarion, pags. 166 a 167. A senhora Marie de Tilly, doutora em medicina, residente em Saint-Junien, França, escreveu: uma de minhas amigas de estudo, sou doutora, tinha ido para a Índia como médica missionária. Perdemos contato, como acontecia sempre, mas nunca deixamos de nos gostar. Certa manhã, na noite do dia 28 para o dia 29 de outubro, estava então em Lausanne, Suíça, fui acordada antes das 6 horas por batidinhas na minha porta. Meu quarto dava para um corredor que desembocava na escada do andar. Deixei minha porta entreaberta para permitir que um grande gato branco que eu tinha na época fosse à caça durante a noite. A casa estava repleta de ratos. As batidas se repetiam. A campainha da noite não tinha tocado e tampouco tinha eu ouvido alguém subir pelas escadas.
Casualmente meus olhos caíram sobre o gato que ocupava seu lugar de sempre ao pé de minha cama. Ele estava sentado, com o pelo eriçado, trêmulo e resmungando. A porta se agitou como que empurrada por um leve rajar de vento e vi aparecer uma forma envolvida numa espécie de tecido vaporoso e branco, como um véu sobre um fundo preto. Não pude distinguir o rosto muito bem. Ela se aproximou de mim, senti um sopro glacial passar por mim e eu vi o gato rosnar enfurecido. Instintivamente fechei os olhos e, quando os abri novamente, tudo tinha desaparecido. O gato tremia por inteiro e estava molhado de suor. Confesso que não pensei em minha amiga que estava na Índia, mas em outra pessoa. Aproximadamente 15 dias depois, soube da morte de minha amiga, na noite do dia 29 para o dia 30 de outubro de 1890, em Srinagar, Caxemira. Soube mais tarde que ela tinha sucumbido por causa de uma peritonite. Neste caso, o fato de o receptor não ter conseguido perceber o rosto do fantasma nos impede de afirmar que o fantasma tenha sido identificado como sendo a amiga da percipiente, morta naquele dia, na mesma hora. Todavia, a simples coincidência já constitui uma boa hipótese no sentido das conclusões da doutora de Tilly. De qualquer maneira, isto não diz respeito ao assunto do qual tratamos neste momento, ou seja, o da percepção coletiva de manifestações paranormais pelos homens e pelos animais. Ora, sob esta perspectiva, é preciso destacar que, se o gato em questão se mostrou assustado a ponto de ser acometido por tremedeiras e por uma transpiração abundante, isto mostra que ele teve, por sua vez, a visão de algo anormal o bastante para se assustar. O que poderia ser esta coisa, a não ser a formação espectral percebida por sua dona? Caso 28, Auditivo Coletivo. Encontramos no livro de Hudson Tuttle intitulado Arcana of Spiritualism, pag. 234, vários casos de percepções paranormais percebidas pelos animais, entre elas encontra-se esta, de natureza coletiva, o grumete do veleiro Avalanche, em cujo naufrágio toda a tripulação morreu. Tinha um cão que gostava muito dele e que respondia prontamente a um chamado de um apito que seu dono carregava sempre consigo. Na noite do naufrágio, a mãe e a tia do grumete estavam na antessala e o cão na cozinha. Entre 9 e 10 horas, as duas mulheres ouviram de repente um assobio bastante forte que vinha do andar de cima. O som era exatamente do apito que utilizava o jovem grumete. O cão, por sua vez, tinha reconhecido aquele som e rapidamente lhe respondeu com latidos, como tinha o costume de fazer. Em seguida, correu até o andar de cima, onde ele supunha que encontraria seu dono. Se o cachorro do pobre grumete tinha corrido até o andar de cima, e se naquele momento as duas mulheres tinham escutado o assobio alucinatório do apito familiar, tudo leva a crer, logicamente, que o cão tenha escutado o mesmo assobio. Caso 29, Visual Coletivo. Eu retirei do Journal of TSPR. Vol. 13, Pag. 28. O eminente mitólogo e sociólogo Andrew Lang comunica o seguinte fato, observado por sua sobrinha. Ela lhe escreveu a esse respeito, Schofield, a Wick, 8 de agosto de 1906. Cheguei a estas terras em 4 de agosto, na segunda-feira, dia 6, estava no Monte Pen, onde, pela primeira vez, vi um fantasma. Estava acompanhada do meu velho cantor que subia a montanha lentamente, parando com frequência por causa das curtas pernas de meu companheiro e de sua respiração ainda mais lenta, mas ainda porque as raízes e as mudas eram espessas e resistentes. Fizemos uma nova pausa no local onde o Monte Pen erige bruscamente seu cume imponente. Sentei-me de costas para a barreira, tendo diante de mim a montanha rochosa, enquanto o turco estava sentado, ofegante, aos meus pés. De repente, vi aproximar-se de mim minha amiga doutora H., com quem tinha feito uma viagem pela América em maio de 1905. Ela estava de saia curta azul, com um corselete de algodão branco, sem chapéu e com uma muleta na mão. Quando ela estava bem perto de mim, notei uma mecha de cabelo que lhe caía sobre o rosto. Soube 15 anos antes que ela tinha voltado da América para a Inglaterra, de onde teria de partir novamente no dia 12 de setembro para visitar seus pais em Cornwall, porém, não sabia quando ela voltaria. Fiquei bastante surpresa ao encontrá-la naquele lugar onde, por um instante, não pude me mover nem murmurar uma palavra, mas Turk me fez voltar a mim, resmungando contra a nova visita. Então, eu me levantei de uma só vez exclamando, "Você por aqui, doutora H." Ao ouvir essas palavras, a doutora se virou e me olhou,
Em seguida, ela continuou tranquilamente a descer pela trilha que eu acabava de subir. Surpresa com sua atitude, pois estava certa de que ela tinha me visto, eu a segui com a intenção de pará-la. Esperando, Turk não parou de resmungar e de latir, mas sem se distanciar de mim, enquanto que normalmente ele se joga latindo nas pessoas e nos cães que lhe são desconhecidos. Notei que o pelo de suas costas estava eriçado e que seu rabo estava arcado como um gancho. Quando alcancei a doutora ia estender o braço para colocá-lo sobre seus ombros, um inseto enorme zumbindo se enfiou entre nós, voando através de seu corpo. Depois disto, vi a doutora desaparecer. É claro que fiquei surpresa e consternada. Até aquele momento, não tinha a mínima ideia de que não se tratava de minha amiga em carne e osso. Sem Turk, eu teria duvidado dos meus sentidos, mas naquelas condições, não restava nenhuma dúvida, já que o cão tinha incontestavelmente se mostrado irritado e resmungava contra alguém. Juro a vocês que gozo de uma boa saúde, que nunca me senti tão bem, que há um ano bebo só água. Não posso precisar o minuto em que vi a aparição, mas como assim que me sentei eram 18h05, deduzi que deviam ser 18h15 e talvez 1 ou 2 minutos depois quando eu a vi desaparecer. Peguei imediatamente meu lápis e anotei o fato estranho num envelope que tinha em minha mochila. Assim que cheguei em casa, ditei o relato detalhadamente. Obviamente, escrevi ontem mesmo à doutora perguntando-lhe o que ela fazia no dia e na hora em que ela me apareceu. Assim que tiver uma resposta, eu a informarei para vocês. Uma carta sucessiva da sobrinha do professor Lang ao seu tio continha a passagem seguinte. Encontrei-me com a doutora H. Ela me disse que no dia e na hora indicada, ela descia a colina do Tintagel, vestida exatamente tal como eu a descrevi, com uma roupa de banho a mais em seu braço que não vi de jeito nenhum. A irmã da doutora H escreve, no dia 6 de outubro de 1906, por volta das 18 horas, a doutora H descia a colina do Tintagel após ter se banhado. Ela estava com uma saia azul, sem chapéu, e tinha em seu braço uma roupa de banho. MH Como podemos ver, no caso exposto, trata-se da aparição de uma pessoa viva que foi percebida coletivamente por um cão e por sua dona. Se a autenticidade da aparição não pode ser posta em dúvida, em contrapartida as modalidades dessa manifestação se afastam da regra que rege as aparições desse tipo, visto que, geralmente, o agente se encontra em condições excepcionais sob o ponto de vista emocional, enquanto que no caso em questão não me parece que seja assim. De qualquer forma, é provável que a doutora H, naquele momento, tenha voltado seu pensamento para sua amiga ausente, com a qual ela deveria se encontrar alguns dias depois. Do ponto de vista que nos interessa, sublinho que a aparição foi vista simultaneamente pelo animal e por sua dona. A atitude do cão, que resmungava e latia contra a pessoa que estava lá, mas que não ousava se afastar das saias protetoras de sua dona, mostra que ele se dava conta de que estava diante de uma manifestação fantasmagórica, enquanto que sua dona pensava absolutamente estar diante de sua amiga em carne e osso. Aí está uma razão a mais para contradizer a hipótese da transmissão de pensamento do homem para o animal. Caso 30. Visual com anterioridade do animal em relação ao homem. Este caso foi publicado pela revista Lead, 1907, pág. 225. O Sr. J. W. Buloding, um conhecido autor espiritualista, narra o fato que aconteceu com uma família conhecida. Um de meus amigos, residente em Kensington, estava doente há muito tempo, e numa noite de domingo do verão passado outro amigo meu e sua mulher foram visitá-lo de carruagem. Quando chegaram perto de uma ponte da estrada de ferro não muito longe da casa do doente, o cavalo começou a se esquivar e não quis continuar seu caminho. Ele parecia invadido por um súbito terror, tremia, recuava e empinava, assustando bastante as pessoas que se encontravam no veículo. Num determinado momento, a dama se levantou para entender o que se passava, e foi grande seu espanto ao ver que, diante do cavalo, de braços abertos estava o amigo doente que eles iam visitar. Foi tamanho seu susto que ela caiu desmaiada em cima de seus primos do veículo. O marido teve então que ordenar ao cocheiro para voltar para casa. Eram 18 horas. Mais tarde eles decidiram retomar o caminho. Quando chegaram à casa do amigo, notaram que as persianas estavam fechadas. Não demoraram em anunciar-lhes que o doente tinha acabado de morrer, exatamente na hora em que ele tinha aparecido diante do cavalo. É preciso lembrar que o cavalo foi o primeiro a perceber a aparição, circunstância esta que vem sustentar a afirmação de um grande número de pessoas, isto é, a de que os animais compartilham com os homens as faculdades de clarividência. De fato,
Nos casos em que o animal é o primeiro a perceber uma aparição telepática, não existem hipóteses racionais que possam se opor àquela em que se considera serem os animais dotados de faculdades paranormais iguais às do homem. Essa consideração levanta problemas psicológicos e filosóficos de fundamental relevância. Caso 31. Visual com anterioridade do animal em relação ao homem. O reverendo Minotti Savage, em seu livro Can Telepathy Explain? Pags. 46 a 48, transcreve o seguinte fato: uma jovem senhora que frequentava minha paróquia, em Boston, estava, num domingo, sentada ao seu piano. Ela tocava e não pensava em nada. Nenhum dos membros de sua família estava em casa, nem mesmo os empregados. Um cãozinho, de quem a dama gostava muito, estava deitado em uma cadeira a alguns passos. Tendo-se sentado ao piano, ela estava de costas para a porta que dava para a sala. De repente, sua atenção foi despertada pela atitude do cão, que tinha se levantado, com o pelo das costas eriçado, e tinha começado a rosnar surdamente, olhando na direção da porta. A dama se virou rapidamente e percebeu silhuetas etéreas de 3 formas humanas que estavam no outro quarto, próximo da porta que dava para a sala. Antes que as formas desaparecessem, ela acreditou reconhecer uma delas. Enquanto isso, o terror do cão aumentou a tal ponto que ele foi se esconder embaixo do sofá, de onde quis sair somente depois de muita insistência de sua dona. A importância deste caso reside no fato de que ele prova que se tratava de um fenômeno que tinha sido percebido pelo animal antes de sua dona, ou seja, antes de qualquer sugestão de origem humana. Assim como nos outros casos, é fácil observar que, com o cãozinho em questão levantando-se de repente, surdamente rosnento e olhando na direção da porta para em seguida ir se refugiar sob um móvel, isso mostra claramente que ele tinha tido a visão de alguma coisa fantasmagórica, capaz de assustá-lo. Como acontece a miúde em casos como este, a coisa é tanto mais notável porque os cachorros têm o instinto de se irritar e rosnar ao ver um intruso em carne e osso, mas não o de ter medo. Caso 32. Visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. O caso que segue, bastante importante, uma vez que foram 7 pessoas que tiveram a mesma alucinação simultaneamente com o cão, foi comunicado à Society for Psychical Research por Alexandre Aksakoff. Eu extraí do vol. X. Pag. 127, dos Proceedings of TSPR. São Petersburgo, 4 de maio de 1891. Eis o fenômeno do qual uma família inteira foi testemunha. Foi em São Petersburgo, em 1880, quando morávamos na rua Postkarska. Numa noite de verão do mês de maio, por volta das 18 horas, minha mãe, atualmente senhora Teleshov, estava na sala com seus 5 filhos, dentre os quais eu era o mais velho, tinha então 16 anos. Naquele momento, um antigo criado da casa, que era nosso amigo, mas que, na época, não trabalhava mais conosco, tinha vindo nos ver e estava compenetrado numa conversa com minha mãe. De repente, as estripulias das crianças pararam e a atenção geral se dirigiu ao nosso cachorro Moustache, que tinha corrido, latindo muito forte, na direção da lareira. Involuntariamente todos nós olhamos na mesma direção e vimos sobre a moldura da lareira, de azulejos de faense, um garotinho de 6 anos aproximadamente, vestindo uma cota de malha. Naquele garoto, reconhecemos o filho da leiteira, André, que vinha em nossa casa frequentemente com sua mãe para brincar com as crianças. Eles viviam bem perto da gente. A aparição saiu da lareira, passou por cima de todos nós e desapareceu pela porta afora. Durante todo aquele tempo, o cachorro não parou de latir com todas as suas forças. Ele corria e latia, ainda seguindo o movimento da aparição. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, nossa leiteira veio em casa e nos contou que seu filho André, após uma doença que perdurou por alguns dias, sabíamos que ele estava enfermo, tinha acabado de morrer, foi provavelmente no momento em que o vimos aparecer. Daniel Amosov, Mari Teleshov, a mãe do jovem Amosov, segundo casamento, Kozema Petrov, residente, na época, em Lebesgue, perto de Oranienbaum. Neste caso, a atitude do cão em relação à aparição parece tão característica e eloquente que somos levados irresistivelmente a concluir que ele percebeu a mesma visão que os outros 7 percipientes. É preciso lembrar que, de fato, o cão, que tinha sido, além disso, o primeiro a perceber a manifestação, avançara latindo na direção da lareira, exatamente onde os outros percipientes viram a aparição, e que, durante todo o tempo em que a aparição permaneceu visível,
Ele não tinha parado de latir para ela e a tinha seguido em seu movimento aéreo. Caso 33. Visual auditivo coletivo. Com anterioridade do animal em relação ao homem e sensação, no percipiente, de um sopro de vento gélido. O caso foi coletado e examinado pelo professor James Slope, que o publicou no Journal of the American SPR. 1907, pág. 432, sem dar os nomes dos protagonistas, a pedido da autora do relato. Eis o que ela nos conta. Há 2 anos, meu primo William P., de 21 anos, morreu de tuberculose. Desde os primeiros anos da infância, o mais profundo afeto tinha existido entre nós e as circunstâncias nos aproximavam ainda mais, pois éramos apaixonados por música. Embora ele morasse em Tottenville, Nova York, cerca de 1.400 quilômetros de distância de mim. No mês de março de 1901, ele adoeceu. E morreu no dia 29 de março de 1902. Naquela noite, estava em meu quarto lendo a Bíblia. Estava sozinha com meu filho de 4 anos adormecido em seu berço e com meu cãozinho preferido. O quarto dava para um escritório de trabalho, cuja porta estava fechada somente por uma portinhola de cor azul. Lia com atenção e sem ser incomodada por algum tempo, mas, num determinado momento, ouvi passos pesados no escritório. Alguns instantes depois, um sopro de vento frio abriu as portas, gelando meu rosto. O cão levantou a cabeça, olhou naquela direção e foi ganindo se enfiar embaixo de uma cadeira. Quanto a mim, olhei e percebi, entre as portas, o vulto de meu primo, alto e reto, tal como ele era antes de sua enfermidade, com os braços esticados e com um sorriso angelical nos lábios. Parei para olhá-lo, como que petrificada, durante poucos minutos, e o vi desaparecer quando o pêndulo marcava 21 horas. Ao mesmo tempo, ouvi bater na porta de casa. Era um telegrama que anunciava: William faleceu às 20 horas. Venha depressa. Minha mãe me disse que o rosto de meu primo que acabava de morrer tinha uma expressão de grande sofrimento, mas que aproximadamente 1 hora depois ele tinha tido uma estranha mudança, iluminando-se com um sorriso angelical e assim permanecendo até o momento em que o colocamos no caixão, sorriso com o qual ele me apareceu entre as cortinas da porta do escritório. Se esse relato for publicado, queiram por gentileza omitir os nomes, pois meus familiares consideram minha visão fruto de uma excitação nervosa. Sra. HLB. O professor Slope escreveu ao marido da Sra. HLB, que é médico. Ele respondeu confirmando os fatos dessa maneira. Respondendo às perguntas que o senhor fez em sua carta do dia 22 de maio, declaro que as 2 notáveis experiências relatadas por minha mulher aconteceram exatamente da forma como ela nos conta. O segundo fato relacionado com a morte de um de nossos primos não é menos presente em minha memória do que o primeiro. Ele aconteceu antes da mensagem telegráfica que nos anunciava o falecimento. Minha mulher contou imediatamente o fato à sua criada, que está atualmente na Filadélfia, e ao Sr. JHS, residente aqui. Não sei como explicar teoricamente os fatos referidos. Doutora MLB. Ainda neste caso, o primeiro receptor foi o cão. É preciso destacar que a alma do defunto se manifestou 1 hora depois de sua morte, com o rosto apresentando o mesmo sorriso angelical que tinha aparecido no cadáver 1 hora depois do falecimento. Além disto, a manifestação do fantasma foi precedida do fenômeno auditivo de passos pesados chegando do escritório, assim como da manifestação de sopro de vento gelado, tal como experimentamos ao longo das sessões experimentais no momento das materializações mediúnicas. A circunstância teoricamente mais importante é a do atraso de 1 hora na manifestação telepática, embora isto possa ainda ser explicado a partir da hipótese da telepatia atrasada. No entanto, esta hipótese não é mais válida quando se trata de fatos do mesmo gênero nos quais o atraso for de alguns dias ou de algumas semanas. Resulta disso a necessidade de recorrer a uma hipótese mais compreensível que seja capaz de explicar em conjunto toda a série das manifestações atrasadas que coincidem com os casos de morte. Ora, isto não pode ser feito sem inserir estas manifestações na categoria das aparições dos defuntos e não na das aparições dos vivos, como se teve costume de fazer até agora. Isto só está adiantado, verdade seja dita, de maneira geral, admitindo a possibilidade de exceções à regra no caso de atrasos pequenos, conforme condições especiais. Caso 34, visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. O professor Andrew Lang comunica à Society for Psychical Research, Jornal, Vol. 14, pág. 70. O episódio abaixo,
Presente numa carta a ele endereçada e escrita por uma amiga. 22, York Mansions. Battersea Park, SW 10 de fevereiro de 1909. Caro professor, ao longo de seu artigo recente publicado no Morning Post, o senhor cita um caso de aparição percebido simultaneamente por uma senhora e por seu cão. Acredito que o senhor possa se interessar por uma experiência parecida que aconteceu comigo e com meu cão há 6 anos. Eu lia, sentada ao lado do fogo, na minha sala, cuja porta estava fechada. Meu cão Dan dormia sobre o assoalho. De repente, fui distraída de minha leitura pelo meu cão, que tinha começado a ganir surdamente. Debrucei-me sobre ele e o acariciei para acalmá-lo, mas ele continuou ganindo cada vez mais forte. Então eu olhei na mesma direção que o animal, o que pude fazer somente me virando, e, para minha grande surpresa, vi uma forma de mulher vestida de cinza, em pé, perto da porta. Não pude distinguir os traços de seu rosto, que se escondia atrás de uma planta que tinha em cima da mesa. Primeiramente pensei que fosse minha irmã e lhe perguntei por que ela tinha voltado tão cedo e como ela pôde entrar no meu quarto sem fazer barulho. Mas não demorei a me lembrar de que, estando sozinha, tinha trancado a porta da casa. Então me levantei de supetão, assustada, enquanto Dan se lançava latindo contra a intrusa, que desapareceu rapidamente, embora a porta do salão estivesse fechada. O cão apresentava todos os sintomas de raiva e de pavor, os olhos luziam, mas a cabeça estava abaixada e o pelo eriçado ao longo de sua coluna vertebral. Ele parecia convencido de ter visto uma pessoa real, já que, quando eu abri, ele se lançou latindo furiosamente e assim desceu as escadas, para em seguida subir, procurando sem parar a intrusa, que, obviamente não conseguimos encontrar. Estava sozinha em casa e senti um alívio quando, pouco tempo depois, a campainha tocou e era minha irmã. Não tenho nenhuma teoria a propor para explicar este fato, aliás, foi-me impossível relacionar a visão do fantasma com os acontecimentos que se produziram antes ou depois disso, mas estou absolutamente certa do que vimos, o cachorro e eu, embora não haja nenhum outro testemunho para sustentar meu relato. Obviamente, contei imediatamente o acontecimento à minha irmã. Senhora Emaele Darton. Detalhes complementares sobre este caso podem ser encontrados no volume supracitado do jornal OFT-SPR. O Sr. Andrew Lang supõe que, nesta circunstância, trata-se provavelmente de um caso de telepatia prevendo uma chegada, ou seja, a irmã da Sra. Darton, disposta a voltar, tinha pensado intensivamente em alguma coisa relacionada ao seu ambiente doméstico, determinando assim a projeção telepática de seu fantasma no lugar em questão. Estas manifestações telepáticas acontecem realmente e a Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas coletou um grande número delas. Todavia, acredito que seja pouco provável aplicá-la ao caso que examinamos, pois não me parece que o cão teria avançado furiosamente em uma pessoa da família. Eliminada essa hipótese, não seria de forma alguma fácil encontrar a gênese do fantasma que apareceu ao mesmo tempo para a dama e para o cão, exceto se o considerarmos como um caso de assombração. Em todo caso, a solução do problema não poderia nos interessar no momento, basta notarmos que, também neste exemplo, o cão foi o primeiro percipiente. Omito 13 casos análogos, para os quais remeto o leitor aos livros e às publicações seguintes. Caso 35, Auditivo Coletivo Assombração, Proceedings of TSPR, Vol. V. Pag. 307, ponto mediano. Caso 36, Auditivo Coletivo Assombração, idem, Vol. V. Pag. 308, ponto mediano. Caso 37, Visual Auditivo, idem, Vol. V. Pag. 453, ponto mediano. Caso 38, Visual Coletivo, idem, Vol. X. Pag. 327, ponto mediano. Caso 39, Visual Coletivo, C. Flammarion, Lincoln, Pag. 104, ponto mediano. Caso 40, Visual, Phantasms of the Living, Vol. 2, Pag. 149, ponto mediano. Caso 41, Visual, idem, Vol. 2, Pag. 245, ponto mediano. Caso 42, Visual, idem, Vol. 2, Pag. 458, ponto mediano. Caso 43, Visual, idem, Vol. 2, Pag. 510, ponto mediano. Caso 44, Visual Coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem,
Journal of Proceedings of TSPR, Vol. 4, Pag. 53, ponto mediano caso 45, Visual Coletivo, American Proceedings of TSPR, Pag. 144, ponto mediano caso 46, Auditivo Coletivo, anterioridade do animal em relação ao homem idem, Pag. 145, ponto mediano caso 47, Visual Auditivo Coletivo, anterioridade do animal em relação ao homem, idem, Pag. 146. Ponto mediano. Quarta categoria. Visões de espíritos ocorridas sem coincidência telepática e percebidas por homens e por animais. Relativamente frequentes, os fatos pertencentes a esta categoria têm uma importância teórica, uma vez que apresentam o valor de casos de identificação espiritual. De início transcreverei resumidamente 2 episódios antigos. Caso 48, Visual. Em seu livro sobre a vidente de Prevorst, o Dr. Justinus Kerner fala de uma aparição que a vidente percebia a miúde junto a ela durante mais de um ano. Ele observa, a esse respeito, que cada vez que a vidente anunciava a presença da aparição, um cão labrador, que pertencia à família, se comportava de uma maneira que permitia supor que ele também havia e ia rapidamente perto de uma das pessoas presentes, como se quisesse proteção, latindo de forma lamentável. A partir do dia em que ele viu a aparição pela primeira vez, não quis mais ficar sozinho durante a noite. Caso 49, Visual Auditivo. Sob o título de Apparitions Reales de uma fêmea pressa à morte, Chemnitz, 1804, o Dr. Wetzel publicou um livro que produziu boa impressão em seu tempo. Ele conta que numa noite, semanas depois da morte de sua esposa, ele estava em seu quarto quando sentiu subitamente ao redor dele um vento tempestuoso, embora as portas e as janelas estivessem fechadas. A luz tinha se apagado, enquanto uma das meias portas da alcova se abriu. Apesar da luz fraca que reinava no quarto, Wetzel tinha percebido o vulto de sua mulher, que lhe disse com uma voz fraca: Charles, sou imortal, nós nos reveremos. A aparição se repetiu uma segunda vez, e nesta última circunstância o cão do Dr. Wetzel tinha girado ao redor do local onde se encontrava a aparição, balançando alegremente o rabo. Neste caso, igualmente, é preciso considerar a atitude do cão, o qual parecia ter de fato percebido uma forma parecida com a de sua dona. Apesar disto, tendo em vista que nos 2 casos que acabo de citar os primeiros a terem a alucinação foram respectivamente a vidente e o Dr. Wetzel, podemos sustentar a hipótese segundo a qual os 2 percipientes tinham, em seguida, servido de agentes, transmitindo aos animais uma forma alucinatória originada em seus cérebros. De todo modo, esta hipótese não invalida a importância dos fatos em questão, a nosso ver, já que esta solução do problema provaria também, de maneira categórica, que fenômenos de transmissão telepática entre o homem e o animal realmente acontecem, o que constitui o objetivo essencial desta classificação. Ora, uma vez este fato reconhecido para as formas alucinatórias do tipo em questão, não seria mais lógico recusar em reconhecê-lo para as formas de telepatia verídica ou para outra modalidade qualquer de percepções psíquicas no interior das quais existe sempre uma forma mais ou menos disfarçada de transmissão telepática. Dito isto, é importante lembrar que a hipótese a que nos referimos consegue unicamente explicar os casos nos quais a visão alucinatória foi percebida anteriormente pelo homem, e não aqueles em que a anterioridade pertence certamente aos animais. Relembro, finalmente, que a hipótese em questão, embora livremente explorada por inúmeros estudiosos da área dos estudos metapsíquicos, está longe de ser fundamentada. Ao contrário, ela constitui um enorme erro, visto que, exceto raras exceções que confirmam a regra, não conhecemos nenhum exemplo de alucinação coletiva entre criaturas humanas que retirem sua origem de um influxo contagioso de transmissão telepática do pensamento. Sei bem que, nos tratados de patologia mental, encontramos um grande número de casos de alucinação coletiva, principalmente nas multidões, por contágio místico, mas tudo isto acontece exclusivamente por sugestão verbal, e nunca por transmissão telepática do pensamento, o que significa dizer que um abismo existe entre os 2 tipos de fatos. Consequentemente, é preciso destacar que, inclusive nas experiências hipnóticas em que existe entre o hipnotizador e o sujeito uma relação psíquica firmemente estabelecida, é bastante raro que o hipnotizador consiga provocar à distância, no sujeito, formas alucinatórias com a ajuda da transmissão telepática de pensamento, enquanto que ele obtém isso por meio de uma sugestão verbal.
A importância teórica dessas observações não escapará a ninguém. Estou certo de que, se os pesquisadores se aprofundassem nesse campo das ciências metapsíquicas, eles se dariam conta disso. Entre os pesquisadores modernos, somente o professor Charles Richet reconhece o absurdo em se explicar, a partir da transmissão telepática de pensamento, os casos de visões ou percepções paranormais de ordem coletiva, o que deve ser assinalado a seu